Que a paz do Cristo esteja com todos nós e que esta paz possa nos envolver ao ponto de abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente, atento ao Evangelho, não o veja mais como a gente tinha um hábito de achar que era apenas coisa de velho, né? O Evangelho é muito moderno, é muito atual, mesmo dito há mais de 20 séculos atrás, né? Quando a gente amadurece, quando a gente acorda, quando a gente entende isso, a gente se percebe tão jovial. Porque velho é aquele que olha para trás e tem imensa vergonha do passado. Porque começa a viver de forma carrancuda, sisudo, começa a viver de forma tão pesada. Mas quando a gente olha para trás, não importa quantos cabelos brancos, quantas rugas, a gente se sente tão jovem, tão feliz, que a alma fica tão jovem, que o corpo cansado não é capaz de parar uma alma com essa virtude, com esse ânimo, essa coragem. Que a doutrina espírita seja para nós não mais apenas uma religião no mundo, com todo respeito às religiões que existem, porque a gente sabe que a doutrina nos ensina que toda religião que eleva o homem a Deus tem seu merecimento e sua necessidade na Terra. Quando a gente estuda e aprende, a gente passa a fazer o que é o tema de hoje, não mais julgar, mas aprender e, se possível, ensinar, ajudar, colaborar e receber a colaboração. Com isso, a gente vai se tornando mais leve seguindo, né? Que a gente possa, então, entender esse tema, como não julgar. É tão difícil esse tema, né? Porque, na verdade, isso vira hábito, isso vira um comportamento que é muito difícil a gente se desfazer. E o maior problema que eu acho disso é quando a gente começa a entender que esse julgar está ligado a uma timidez que muitas vezes a gente começa a esconder da gente. Todo mundo percebe, mas a gente esconde tanto que a gente acredita não ter. Eu não julgo, eu só relato fatos. Não é assim que a pessoa utiliza? Não estou julgando, não, estou relatando fatos. Eu estou falando porque é importante trazer à tona, refletir sobre o que está acontecendo, isso não pode. E por aí a gente vai, igual um trator, destruindo. E o pior é que a gente não destrói a natureza, a gente destrói a amizade, família, aquele que já está com a autoestima baixa. A gente não tem noção de onde pode desaguar as atitudes dela. E depois a gente ter o compromisso e a responsabilidade. A doutrina, ela traz para nós, espíritas, nos ensinando não se equiparar, no sentido ruim, não julgar, não se colocar principalmente em pedestais. Mas a doutrina nos ensina tanto, se colocar tanto diante de Deus, através do ensinamento do Evangelho, que a gente passa a ter força para mudar a atitude. E é isso que a gente vai, não com a pretensão de deixar aqui nenhuma receita, nenhuma fórmula mágica, mas tentar refletir. E eu acredito, numa fala bem tranquila, que se vocês saírem daqui hoje incomodados, eu acho que eu vou ter trazido um pouco do que eu esperava. Porque eu acho que a gente vive muito acomodado. Eu sou assim, eu nasci assim, é assim que eu fui criado, eu não tenho sangue de barata. Então, isso não é bom. É preciso que haja inquietude dentro da gente. É preciso que haja movimento para vencer todos esses paradigmas, todas essas coisas que nos condicionaram a parecer esse homem velho. Que a gente possa refletir junto. Não estou na posição de me entender que estou aqui ensinando, mas aquilo que eu li, estudei, vou tentar, dentro do que eu conheço, passar, tá bom? Como a gente acredita na reencarnação, quem sou eu diante de vocês? Apenas alguém caminhando também. Quantos aqui já trazem na prática o que a gente está trazendo agora na teoria, né? Então, quem está ensinando o que e a quem? E é nessa troca bonita, onde a gente
sente filhos de Deus, que a gente começa a perceber que somos irmãos, somos iguais, temos o mesmo Pai. Didaticamente, temos um sobrenome, que isso é importante para a nossa vida atual, né? Temos aí, somos divididos por bairros, né, por cidades, por estados, por países, mas isso é só uma didática. Mas essas barreiras precisam diminuir quando Cristo entra em nós e começa a sair através das nossas atitudes. O meu olhar não pode ser mais, eu não suporto aquele país, né? Lógico que a gente vai ter, sim, didaticamente, alguns sentimentos, pensamentos, não esconder isso, mas não reagir através desse sentimento, para que o mundo não continue sendo um mundo, durante tanto tempo, de prova e expiação. Porque vamos, senão, ter que continuar durante muito tempo com cercas elétricas e todos esses aparatos em nome de estou me protegendo. Que bom quando a gente deixar de se proteger tanto, porque estar próximo é conviver com o irmão, que a gente vai entender a importância disso. Isso não é uma vez assim, de imediato, que vai acontecer. Tanto é que o Cristo, sendo o nosso guia e modelo, nosso exemplo, sendo o Cristo que tudo sabia, tudo podia, curava, andava sobre as águas, transformava a água em vinho, multiplicou o pão e o peixe, mas mesmo Cristo, quando aqui estiveram durante 33 anos, ele foi capaz de levar aquilo que as pessoas puderam ouvir. E como Cristo não falava para a pessoa, ele falava para o Espírito, tudo que ele falou há tantos séculos atrás se torna ainda muito atual. Porque o Cristo sabia que naquela época precisava usar parábolas para talvez chegar um pouco àquele povo ainda tão simples. E quando eu falo aquele povo, a gente já entende. Aquele povo somos nós lá atrás. Então, nossa, apedrejaram, faziam assim, né? O que é isso? Aí, esses somos nós, que vamos, através das reencarnações, agora a gente acusa o povo esquecido que a gente estava lá. Não é isso? Talvez melhor, com certeza, bem melhor que aquela época, mas precisando ainda melhorar muito para a gente tentar se aproximar desse mundo de regeneração. Então, como a palavra, o tema é não julgar, como não julgar, eu gosto sempre de trazer a questão do verbo, né? O que significa, o significado. Aí está lá, tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo, né? Tudo isso é muito íntimo das nossas atitudes, né? Supor algo ou alguém pela aparência, forma ou atitude. Quantas vezes alguém chega e a gente fala assim, não gostei dessa pessoa, não sei, alguma coisa não bateu. Isso é julgar. A gente não espera, não tem aquela coisa de vamos ver, talvez não seja bem assim, né? Talvez. E muitas vezes até aquela pessoa que a gente de imediato, nossa, é o irmão de outra vida. Aí é irmão só durante um tempinho, daqui a pouco vira um inimigo, porque realmente tira, né, aquelas máscaras, e a gente, nossa, o que é isso? O que aconteceu com essa pessoa, né? Deve ser alguma coisa. Não, é porque, de repente, precisava haver aproximação para depois ter a oportunidade de reparar as arestas. Aí a gente, falta o que na gente, às vezes? Maturidade, entendimento. Essa pessoa não está na minha vida à toa. Como lidar com essa pessoa, né? Eu tive um professor, que eu não vou citar nome, até porque ele usava isso de uma forma muito brincalhona, e ele sempre, todo exemplo que ele dava, ele falava da sogra. E é isso, a gente tinha um grupo no WhatsApp, das pessoas que estavam fazendo essa pós, e aí aquilo virava uma farra, né? Que mais, de vez em quando, pegava alguma coisa sobre sogra e colocava no grupo, mexendo com esse professor. Eu não sei, na realidade, como é ele e a sogra, né? Eu, graças a Deus, eu tenho muita gratidão pela minha sogra, tive esse merecimento. Mas eu acho, né, tanto comentário sobre isso, que muita gente realmente não lida bem com essa situação.
Agora, a sogra é aquela que teve a pessoa que a gente ama. Então, até por isso, a gente deveria amenizar um pouco os ataques, né? E se a gente sabe que os reencontros são vivências equivocadas no passado, ninguém, seja através do nome sogra, filho, patrão, né, é alguém que a gente fez doer e que agora está diante de nós para reparação. Então, aquela pessoa, ela não é uma pedra no nosso caminho apenas. Em que momento fomos também pedra? E aí, se a gente tiver esse sentimento, as coisas começam a mudar. Por isso, quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, Jesus não estava brincando com a frasezinha. Isso é muito profundo. Quantas relações pai e filho se resolveria melhor se eu entendesse que aquele filho hoje não me faz doer o que um dia eu também já o fiz? Aquela pessoa que alicia um jovem, vicia, seja no sexo ou na droga, ou em qualquer outra situação, um dia recebe como filho. Que filho será esse? Ah, um filho lindo, vai estudar, vai ser médico, eu vou poder carregar esse troféu. Olha, meu filho é médico, hein? É engenheiro, é advogado. Mas quem fui eu na vida passada? E agora eu tenho aquele filho que eu viciei no passado e não vai ser numa única encarnação que talvez eu vou conseguir fazer esse filho se render ao amor, autoestima, se curar e eu curar-me, encontrando nele o perdão. Por isso que a gente às vezes fala assim, parece que lá fora eu tenho mais amigo do que dentro da minha família. Sim. A gente sabe hoje que tem vários tipos de família. Família de prova, família de expiação, né? São aquelas famílias que a gente vai encontrando, né? Famílias felizes. Que bom merecimento quando a gente tem a família feliz. Agora, quem tem é porque fez por onde. Imagine quem hoje está pulando de casamento igual o rico troca de roupa. Não tem um ditado assim popular? Pode ser apenas uma relação tranquila e boa. Realmente, a pessoa namorou, não deu certo, mas saiu feliz, saiu tranquilo, não comentou nada sobre o parceiro ou a parceira, né? Seguiu. Até que lá na terceira, quarta ou quinto casamento, se percebeu naquele amor que, não, nesse amor agora eu fico. Mas os outros amores não têm o que reclamar. Foi uma relação que, quando terminou, manteve a amizade. Ou pelo menos respeito ou entendimento. Eu continuei amando, mas a pessoa não seria feliz ao meu lado. Mas me respeitou. Então, essa pessoa segue. Mas se eu vou deixando marcas difíceis, eu lembro muito de uma questão quando fala sobre guerra, eu já citei ela algumas vezes aqui, porque fala assim, o que acontece com aquele que suscita a guerra? Olha a resposta dos espíritos a Kardec. Passará muitas encarnações quitando cada vida que tenha ceifado. Gente, isso é de uma responsabilidade. Porque ceifar uma vida não é só ir lá dar um tiro em alguém e pronto, matei. Eu posso ceifar a vida de alguém humilhando, pisando, destruindo a autoestima, dificultando. Sabe aquela pessoa que o tempo inteiro, você é um imprestável. Olha o filho do vizinho. Olha o empregado não sei de onde. Já chegou lá, você nem começou ainda. Eu sou lerdo, sou a lesma. Não? É pesado falar isso, mas isso é a realidade muitas vezes. E às vezes a gente não precisa nem falar. Às vezes um olhar diz muito. Eu lembro quando minha filha uma vez virou para mim, ela agora já vai fazer quase 20 anos, na época acho que ela estava com 16, ela virou, estava eu, minha esposa e minhas duas filhas almoçando. E essa, que é a mais velha, virou com 16 anos na época, falou assim, pai, o senhor realmente nunca me bateu, mas tem hora que eu preferiria apanhar. Aquilo me doeu, assim, não de doer, de ficar, ai meu Deus, que remorso. Eu falei, caramba, eu vou diminuir um pouco a forma como eu falo. Talvez como eu casei velho, com 38 anos, fui ter filho aos 40, aí fica uma distância muito grande. Aí a gente já começa a ter, desculpa vocês, mas pelo menos a gente começa a ter atitude de velho, vai ficando meio ranzinza, meio chato. Aí você não quer que os filhos sofram, aí você fica aquela pessoa chata. Cuidado, já passei por isso. Não vai por aí não, está errado. E aí a gente vai ficando chato. Aí eu mudei.
Quando ela me falou isso, eu falei assim, por quê? Porque eu passava na televisão, eu criticava o programa que ela assistia. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, sabe de uma coisa? Por que eu estou falando isso? Porque isso eu estava julgando. Eu julgava a forma jovial dela ser e do momento atual. Eu estava na minha época lá de vivência de 40 anos atrás, né? Ela já estava agora numa fase diferente. Eu comecei a assistir os seriados dela, os filmes, participar daqueles conjuntos One Direction na época, sabe, algumas coisas assim, que a gente não guarda muito nome. Mas eu comecei a me interessar, conversar, e eu parei de dizer, que coisa boba, vai ler alguma coisa. Aí começou a ter diálogo. Quando eu diminuí o julgamento, o diálogo surgiu. Será que não estamos assim sem perceber? Eu não tenho paciência com gente chata. Eu não tenho paciência com gente prolixa. Eu não tenho paciência com gente inculta. Será que toda encarnação a gente vai nascer intelectualizado? Será que em algum momento, alguma encarnação, eu não vou vir, sabe, com o cérebro igual disco arranhado? Eu tenho uma ideia brilhante, mas não consigo concatenar as ideias e eu prossigo errado. Eu vou trazendo um assunto legal e me perco no caminho. Será que eu vou nascer sempre inteligente ou posso, em alguma encarnação, começar a nascer assim para poder entender que pimenta no olho do outro não é refresco? Então, a vida seria simples se a gente diminuísse um pouco dentro de nós o orgulho, que o Livro dos Espíritos também traz, dizendo que são, né, o que mais dificulta o progresso da humanidade, né, são conhecidos como as chagas, né, é o orgulho e o egoísmo. Então, está muito dentro de nós. E ainda fala que o egoísmo gera a cupidez, a inveja, o ciúme, a maledicência. Olha só. E aí, tirando os poucos missionários na Terra, muitos de nós, provavelmente não sendo missionários, estamos em graus diferentes, mas carregando esses adjetivos que vai fazer com que os caminhos sejam bons ou sejam ainda meio tortuosos, difíceis. Se a gente se atenta e faz aquele mergulho interior e busca refletir, ao final da noite, será que eu magoei alguém? Será que tem alguém feliz? Será que tem alguém triste da forma como eu agi? Se tem, não está legal, né? Então, é preciso a gente rever e com urgência. Porque não adianta a gente botar nome em desobsessão, vir no centro, estar de segunda a segunda no centro, se sai do centro, na primeira esquina, já maldiz a pessoa que cortou a gente, que a pessoa que atravessou devagar e a gente fica reclamando, que é a bicicleta que quase barrou no carro. E ai da bicicleta se arranhar o carro, né? É capaz de a gente mandar a pessoa visitar São Pedro. E aí se compromete, né? Então, é isso que, se a gente não refletir, a gente vai vivendo sem perceber que a nossa vida não depende do centro resolver nossos problemas. Por isso, quando Jesus diz lá, não busqueis o céu que é colar, porque ele está dentro de vós. Olha como Jesus é fantástico. Jesus, mesmo quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fala em pedestal. Porque em outro momento ele fala, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Jesus o tempo inteiro ensina que a gente é capaz de resolver nossos problemas. Mas se a gente vive, acorda triste, fica zangado, de manhã não fala comigo não. Vamos mudar, é nesse momento que aí a gente vai encontrar o esforço. Nossa, eu estou percebendo que de manhã eu não consigo dar bom dia, eu acordo muito irritado, eu reclamo logo, se alguém me dá bom dia, eu já fico quieto. Vamos rever e investir, né? Porque a gente sabe que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então, é domando nossas inclinações que seremos bons espíritas. Não é depois já chegou a Chico Xavier, agora eu sou espírita, não. A gente é espírita, se está se esforçando. Está vendo que ninguém precisa ser evoluído para dar paz? Ninguém precisa ser evoluído para ser médium? Deus deu a gente todas essas possibilidades, a vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia, o trabalho na casa espírita, evangelização, o cuidar da parte, como que fala? Parte técnica, né? Da música, que encanta a gente. Quando a gente canta paz e bem, a gente reflete ou a gente julga?
Ah, toda vez é a mesma música, não aguento mais apertar a mão de ninguém. Tem mão que é suada, tem mão não sei o quê, depois que aperta tem que até limpar. Mas se a gente lembrar que passe é transmissão de energia, nossa, pode até a mão vir suada, mas quanta energia eu carreguei se meu coração estava fraterno. É por isso que às vezes a gente não se dá conta que muita cura vem. Tem gente que fala assim, eu estou no centro há 15 anos, não me cura nada. Continuo com minha gastrite, continuo com minha otite, continuo... Aí os it aí das inflamações da vida. Fulano chegou agora, mal tomou um passo, já falou que está bem, que não precisa nem o médico, a operação nem vai acontecer, que eu já vi isso. Né? Aí, qual a diferença de quem está há 15 anos e quem chegou agora? Às vezes quem chegou agora, chegou e se entregou. Eu já vi uma vez uma pessoa falar assim, ah, Cláudio, olha, nós temos que aprender, quando a gente estiver em qualquer lugar, Deus cresça e a gente diminui. Eu falei, gente, que lindo. Porque geralmente a gente quer aparecer, a gente quer falar bem, a gente quer, né, ser o... A coisa, se a gente faz uma psicografia, a gente quer que todo mundo aceita, nossa, e leia, e tem que elogiar. Ai daqueles que duvidar que me chamar aqui de místico. E assim a gente perde a oportunidade. Então é assim que todas essas coisas acontecem na vida da gente, e a gente teria muitas resoluções se a gente seguisse refletindo um pouco mais. Quem eu sou? De onde eu vim, para onde eu vou, qual a importância de ser espírita? É só para saber sobre reencarnação? Quantas mediunidades eu tenho? Ou é saber quanto eu posso mudar, ajudar e aprender? Né? O quanto eu posso resolver com porque tem coisas na vida, gente, que é tão intenso, é tão um passado presente, que às vezes naquele momento, por isso tem um item no Evangelho, que é a terceira obra básica, que é a parte, né, da fé raciocinada, que faz com que a gente entenda que ali só cabe resignação. Pode tomar passe, pode botar na obsessão, pode chamar o melhor passista, aquele que tem mediunidade de cura, de cada centro, juntar 10 médios ali. Se a pessoa não tiver no momento do merecimento, nada acontece. Mas se eu estou aqui, tenho merecimento, e alguém lá no Rio, em São Paulo, no Japão, pensou em mim e vibrou por mim, aquela energia chega e me traz um conforto, porque existia essa possibilidade. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o porquê que Jesus fala, amar os inimigos, senão isso fica só em historinha do Evangelho. Ah, Jesus não tinha que fazer, ficou citando um monte de coisa. Mas eu perdoar meu patrão, estou até hoje pagando, estou no SPC, ah, eu perdoar não sei quem. Né? Mas por quê? Porque a gente pega só do berço. E se a gente voltar antes do berço? O que já fizemos? Da época de Moisés, mas para cá. Né? O que já fizemos? Mas não é para a gente ficar com peso na consciência. É para refletir, saber que a gente tem a ver com aquela situação e falar, não estou sozinho. E se eu sou um espírito imortal, tudo passa, vou prosseguir. Vou prosseguir. E cheio de ânimo. E quando o ânimo vem, a alegria vem, a esperança vem, tudo muda, tudo melhora, tudo fortalece. Tenta lembrar um pouco, vocês mesmos agora, nós, né? O que já passamos? O que superamos? Aquilo que a gente não tem nem noção assim, meu Deus, nem sei como eu cheguei aqui. Já vi várias pessoas conversando, falam assim, olha, eu passei por uma situação que eu nem sei, só Deus. Mas não foi só Deus, é Deus sim, mas é a gente também. É que a gente, sem perceber, foi agindo, fazendo naquele zigue-zague, mas foi ganhando algum merecimento para que chegássemos onde a gente chegou. É só ler as obras, principalmente o romance, essas obras romanceadas, que vai mostrar por que cada um que acontece, as influências, ou por que caiu a influência, por que foi tão sagaz, por que o merecimento não veio naquele momento. A gente passa a entender a lei de causa e efeito e prosseguir. Aí, quando a gente analisa um pouquinho, a gente percebe que, muitas vezes, dependeu muito da gente. Dependeu inteiramente da gente fazer mudanças
para que mudasse o comportamento. Se eu tivesse até hoje criticando as minhas filhas, talvez o diálogo com elas seria, no máximo, um bom dia, uma boa tarde, olha lá. Mas tem diálogo porque eu comecei, e aí eu entendi que ela também começou a entender um pouco, né, a minha vida, porque aí vai aprendendo, é uma troca. E a gente, é interessante, não sei se vocês também têm isso, tem hora que a gente percebe, aprendendo muito mais com elas, no caso são duas filhas, do que eu acho que eu acabo ensinando. Que fez 18 anos, o cabelo ficando branco, a gente vai esquecendo a idade das filhas, acho que são só duas, né? Aí, esses dias, eu estava lá, né, falei, comprei essa escova, Oral-B, não devia nem dizer nome, né? Mas minha filha chegou e falou assim, pai, essa escova é bem legal, ela não agride a natureza. Porque eu peguei e falei assim, filha, que escova preta é essa? A gente sempre vê escova azul, branca, amarela, verde, mas eu nunca tinha visto uma preta, toda preta. Ela falou assim, pai, essa é de madeira, não agride a natureza. Aí, há pouco tempo, a gente estava lá também, eu fui escolher um shampoo, e ela virou e falou assim, pai, não compra esse não, usa esse de cá. Eu falei, mas por quê? Estou acostumado com esse. Mas isso aqui é testado em animais. Eu falei, gente, eu estou fazendo palestra, lendo livros de espírito, não sei o quê, faço, né, acho que já conheço tanto, né, e cito umas questões ou outras, e minha filha vem e me ensina a escovar os dentes com que não agride a natureza, me ensina a lavar o cabelo com que não é testado em animais, e eu achando que eu sei alguma coisa. A vida é uma troca, a vida é isso, a vida é a gente não ter vergonha de aprender. A vida é a gente não pegar o microfone e achar que estou ensinando. Se tem professor de português, já deve ter percebido algumas colocações verbais, talvez eu não acertei. Alguns S que por preguiça não sai, né? Quando às vezes a gente fala, os homens, tem hora que sai, né? Porque às vezes é vício de linguagem. Eu já contei aqui uma vez, vou falar rapidinho, para não perder muito tempo nisso, mas uma grande amiga, um dia rindo, virou para mim, não rindo de mim, mas rindo da situação, falou assim, Cláudio, você já percebeu como você fala hoje? Eu falei, sim, eu falo hoje. Ela falou assim, não, você não fala hoje. Eu falei assim, eu falo hoje. Ela falou assim, não fala. Presta atenção. Aí, gente, felizmente, eu não tenho vergonha de falar isso não, porque eu aprendi. Eu falava hoje. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Vício de linguagem. Eu não escrevia hoje, eu escrevia hoje. Mas eu falava hoje. E quantos de nós falamos assim? Quantos? Então, assim, português é muito difícil, né? Mas a gente vai. Vamos lá. Desde que a gente também não se perde muito falando a gente vamos, né? Porque aí pesa um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos trazer Jesus, então, para o Não Julgueis, né? Eu trouxe algumas figuras, porque às vezes eu ia, assim, se eu teorizasse isso, eu ia ter que ficar descrevendo muito para fazer vocês entenderem do que eu estava falando. Quando você traz imagem, a própria imagem fala por si. Então, é Jesus, diante daquele tema, na qual é o capítulo 10, mas está em Mateus, né, que é o capítulo 11, 1 e 2. Não julgueis a fim de não ser julgado. É a questão da mulher adúltera. Eu vou contar essa historinha através de figura, tá bom? Lógico que é importante chegar em casa, pegar o livro, ler, que aí vai estar muito mais teorizado, trazendo muito mais informações. Mas só em a gente ver a figura, eu acho que a gente memoriza com mais facilidade, né? Então, Jesus fala, não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Eu praticamente já trouxe bastante informação disso, que é na lei de causa e efeito. De acordo com o meu julgo, Jesus naquela época já estava advertindo, olha, não faça isso. Então, aquele que ouve fala assim, nossa, todo mundo me critica tanto, a gente está falando assim, olha como eu já agi com alguém. Porque se nada é por acaso, e se aquilo retorna, o que está retornando é como a gente já fez uma vez. Não é assim os psicólogos? O que o psicólogo faz com a gente? Quando você começa a ver muito defeito no outro, é porque você tem ele. Então, quando eu começo a falar assim, fulano não presta, aí o psicólogo olha para mim, estou enxergando no outro que eu sou. Infelizmente, aí o orgulho vai dizer, não é bem assim não, mas é. Né? Eu estou falando, nem sou psicólogo, mas o psicólogo estudou muito, pesquisou muito, estudou vários
outros, né, conhecedores dessa área, para poder chegar a essa conclusão. Então, não é uma conclusão a esmo, né? E aí Jesus deixa essa lição que a gente precisa hoje aprender, né? Que está muito condicionada na gente. Aí a passagem, né? Trouxe-lhe uma mulher que fora surpreendida em adultério. Ele se refere aqui, principalmente, aos fariseus, né? E tem o... É o fariseu, o outro agora não estou lembrando. Os escribas, fariseus e escribas. E Jesus colocava tanto os fariseus quanto os escribas como duas situações de grupos de pessoas que agiam muito parecidamente. Os escribas eram aqueles que eram os escreventes lá dos reis de Judá, eles se sentiam melhor, superior, porque eles, os escribas, eram aqueles que conseguiram aprender a escrever. Então, imagina, não tem um ditado que diz assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Então, já expliquei o que significa os escribas. Os escribas, no meio de tanta gente que não sabia ler nada, escrever nada, eles eram solicitados, eles eram os favorecidos. E os fariseus, a gente já sabe, todo mundo fala, parece um fariseu, né? E aí, lembrando até uma situação, quando foi perguntado a Chico onde estavam os fariseus daquela época, olha a resposta que Emmanuel deu através de Chico. Estão todos espíritas. Aquilo me pesou, falei assim, Zé Cláudio, reveja esse farisaico que você talvez ainda traga. Os resquícios do farisaísmo está na gente. Agora, se eu tiver vergonha, não, sou não. Isso aí, eu acho que Emmanuel, não é nem Emmanuel, foi uma mistificação. Eu perco a oportunidade de melhorar. Não é ficar, então sou um fariseu, que coisa horrível. Não é agir assim. Mas é ver assim, que atitudes eu tenho que eu posso estar me impondo em relação ao outro. Porque os fariseus também se sentiam, né? Por isso que Jesus condenava esses dois tipos. Não condenava como a gente condena. Ele advertia o cuidado de ser assim. Então, os fariseus trouxeram mulher adúltera, e olha que interessante. Por que trouxeram mulher adúltera? Ela adulterou sozinha? Cadê quem participou com ela para ver o adultério? Olha que o preconceito já vem desde aquela época. E olha como até hoje isso é tão forte. Como que as mulheres ainda lutam tanto para ocupar um lugar no espaço. E aí, mais uma vez, o conhecimento das obras básicas está um pouco à mercê do nosso conhecimento. Porque tem uma pergunta que pergunta lá, Kardec pergunta aos espíritos, o espírito tem sexo? Ele fala que não. Que ele tanto anima corpos de homens como anima corpos de mulheres. E assim, aqueles homens que vieram fazendo e abusando, um dia, quando vier a mulher, vai ter um marido que é o príncipe, que toda mulher quer ter. Quanta dificuldade essa mulher passará, quitando cada vida que ela não tenha ceifado no sentido de matar, mas cada vida que tenha magoado, prejudicado, humilhado. Aí vai vir aquela mulher, meu marido me trata igual uma escrava. Como que, quando animava corpo de homem, tratava suas esposas. Vai lavar, vai fazer minha comida, tira minhas botas. E aí a gente está nessa relação. O passado se faz presente. Quem trabalha em reunião mediúnica vê. Tem espíritos ainda que se comunicam da época de Moisés, nem da época de Jesus, não. Buscando vingança, para você ver como tem espírito ainda atrelado, que não consegue. Quantos milhares de encarnações serão necessários para domar um espírito desse? Né? Vai precisar de muita dificuldade para poder um dia esse carvão virar diamante. E é assim que a gente vai acordando, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, a doutrina não está aí para a gente frequentar e ir para casa. Está para a gente frequentar, interiorizar e, principalmente, praticar. Quando a gente verifica que 198 quentinhas foram doadas, às vezes a gente fala, nossa, que legal, e o preço disso? E que trabalho que deu? Quantas fomes foram saciadas? E quem levou as quentinhas
Quantas vezes teve o cuidado de não julgar? Porque se julgar não dá quem tinha. Estão assim porque merecem, estão assim porque abusaram, estão assim porque são malandros, estão assim porque não querem nada com a vida. Tem muita roupa para lavar, tem muito terreno para capinar. Sai do julgamento, bota Jesus no coração, sacia aquela fome, leva o pão espiritual através da palavra, da leitura, que já fui lá umas 2 vezes com Saraiva, né, quando a gente estava saindo da nossa live, e muitas vezes coincidia o horário, a gente passava lá, e via o carinho, o cuidado. Aquelas pessoas, em algum momento, serão aqueles anjos da guarda agradecendo. Talvez agora não saiba nem dizer obrigado, alguns. Mas lá na frente, quando a ficha cair, serão aquelas almas queridas que a gente fala assim, gente, eu não sei, aquela pessoa me ama. Quase me amarrota quando me abraça. Tá? Ah, eu não vejo, parece chiclete. Às vezes até incomoda, de tanto que gruda. Mas são os amores, quando reconhecem e retornam. Então, quanto mais a gente puder não julgar, é isso que eu estou tentando na palestra trazer, a reflexão. Quantas vezes podemos fazer isso em casa? Mas a gente já fala, se eu não fizer a compra, eu não faço comida. Ó, se for jogar bola, eu não sei o quê. Ó, se você botar essa roupa, já sabe, né? E assim a gente vai na relação, mandando no outro como se estivesse na época de Moisés. Só que o tempo mudou. Tenta agir com as crianças agora como meu pai agiu comigo. Né? Na época a gente apanhava e era até normal. Correada, chinelada. Teve pescoção também, sabe? Mas nem por isso a gente se deprimiu, nem por isso a gente, né, ficou, continuamos a vida. E o pai é o pai que sempre eu falo, Deus, me dê a oportunidade de voltar com ele novamente, né? Porque eu tinha 18 anos, estava estudando na Escola Técnica de Campo, quando ele veio a óbito, né, e fez a passagem. Então, foi um convívio de só 18 aninhos. Eu falo, Deus, eu quero mais. Quero mais porque eu quero, na próxima, tentar fazer muito mais que eu consegui nesses 18 anos fazer. Eu quero agradecer mais, eu quero estar com ele. Tá? E fazer isso com carinho, sem remorso, sem culpa, sem, eu devia ter... Não, devia, não abracei tanto, eu quero abraçar agora na próxima. Quero ser o chicletinho de enjoar ele. E assim a gente viver e seguir, né? Então, coitado da mulher adúltera na época, né? E o medo que ela passou, né? Porque a gente vê a história assim, parece que tudo é tão tranquilo, né? É só falar assim, ó, tem um ladrão atirando ali fora, vai todo mundo esquecer que a gente está no Lar Francisco, né? Que aqui tem proteção. Aí disseram a Jesus, olha como as pessoas na época, também como hoje, ficam tentando o outro. A lei de Moisés ordena que apedrejem as adúlteras. Qual a sua opinião? Porque a lei mosaica fazia isso. Né? 1500 anos antes de Jesus, a lei mosaica dizia, quem for pego em adultério será apedrejado. Mas pensa bem, já 4.000 anos atrás, é natural, essa lei era até natural. Mas hoje continua o apedrejamento, o julgamento de outra forma. Né? Olha a resposta de Jesus. E sabe o que é interessante? A atitude dele. Porque quando pergunta a ele, Jesus se agacha e começa a escrever. E responde, aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele leva uma reflexão. E aí, como a gente está falando de Jesus, a gente está falando de alguém que tinha um magnetismo, que adentrava o coração, mesmo do mais enferrujado, e fazia reflexão. Se a gente hoje, na reunião mediúnica, tem dialogadores que conseguem fazer regressão de memória, quando aquele espírito está muito persistente no mal, e ele sugere a espiritualidade que faça, e a gente vê, às vezes, o médium, o espírito, através do médium, falando, não, eu não fiz isso, eu não sou assim, não fui eu. Quer dizer, ele começa a ver na tela mental dele o que ele agiu. Então, imagina Jesus no seu magnetismo de manipular os fluidos, do que ele era capaz de fazer. Se ele curava cego, imagina o que ele não faria com a mente da gente. Né? Se hoje a gente sabe que é capaz de uma pessoa, em uma boa conversa, fulano quando conversa comigo parece que me domina. Quando eu vejo, já falei sim. Né? Imagina Jesus o que era capaz de fazer. Jesus leva todos uma reflexão e, engraçado que, lógico que a gente não tem uma resposta 100% correta,
Mas quando Jesus agacha, né, parece que quer mostrar, e começa a escrever na terra, parece que ele quer mostrar assim, ele está grafando na terra. Qual de nós tem grafado alguma coisa na vida? Que comportamento nosso está grafando a nossa vida? Está escrevendo no livro do mundo. Então, a gente pode tirar muito mais do que simplesmente ver Jesus agachado, né? Eu estou falando isso principalmente para mim, porque até então não tinha pensado nisso. À medida que eu fui estudando essa palestra, refletindo, fui começando a ter um pouco dessas percepções. Aí Jesus, aos poucos, né, foram saindo, um após o outro, começando pelos mais velhos. Os mais velhos tinham mais consciência e depois os mais novos também saíram. E olha que interessante. Ficou Jesus a sós com a mulher no meio da praça. Perguntou-lhe Jesus: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. Jesus diz: também eu não te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Jesus não condena, mas deixa uma reflexão para que ela, caminhando, e é isso que às vezes na palestra, no estudo, na casa, quando a gente bate papo um com o outro, aquilo que está falando está fazendo o outro refletir, né? Por isso que eu falo, tudo que eu estou falando, eu também preciso fazer. Porque o orador, o palestrante, o expositor, ou o falador, eu acho que eu sou mais para o falador, né? A gente não está em pedestal aqui, gente. A gente a gente não pratica o que fala ainda. A gente estuda, pesquisa, traz informações, na qual a gente também precisa muito estar colocando em prática, né? Aí o significado, né? Faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que não necessite de indulgência. Nesse mesmo capítulo 10, no item, se eu não me engano, 16, quando fala da indulgência, da importância, o que é indulgência? É você não julgar os erros alheios, né? E na própria questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como entendia Jesus a caridade? Ele fala, né? Benevolência para com todo, indulgência para os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, é muito interessante você ver que a indulgência está marcado em várias obras, mostrando a importância e a necessidade da gente rever. A gente está indulgente com o próximo. E outra coisa, nós estamos indulgentes conosco mesmo? Ou eu sou tão flexível com o outro, mas me cobro muito? Aí eu quero ser perfeito, eu não posso errar. Quer dizer, será que eu estou indulgente comigo? Será que eu me entendo? Será que eu me aceito? Será que eu entendo que eu estou no crescimento, né? Então, é importante a gente rever isso. E aí eu trouxe já está, eu tenho? Pode, né? Eu trouxe aí, eu gosto muito dessas figuras. Primeiro que a palestra é muito falada, ainda mais que eu não tenho uma fala assim muito altos e baixos e dinâmica, para não ficar aquela coisa muito monótona, até porque palestra a gente fala e vocês escutam, né? Não é muito aquela interação, eu gosto de trazer às vezes figuras, e eu achei muito interessante, olha só isso aí. Já fiz vários tratamentos espirituais, mas esse obsessor ainda continua me influenciando para o mal. Aí, olha o obsessor se defendendo. E a gente, Cristo, deve já ter ouvido isso. Tem muitas vezes que o espírito na reunião mediúnica fala, não, eu não tenho mais nada a ver com isso não, isso é problema, é ela que me chama, é ele que me chama, é ele que sintoniza. Muitas vezes o espírito fala isso. E a pessoa chega assim, Cristo, me ajuda, não sei o que acontece, eu estou tão perturbada. Aí, quando bota o nome lá, vem o espírito e fala, não, é a pessoa que me chama, com pensamento, né? E aí o espírito chega. Aí o espírito fala assim, ei, eu já me afastei dele faz tempo. Ele não muda e vem botar a culpa em mim. Então, se a gente não tiver noção disso, como fica o julgamento disso? Como fica a gente na reunião? Quando eu estou falando isso, na hora que a gente pede para botar o nome na reunião, quando eu já estou há algum tempo na reunião, na casa espírita, como que está meu pensamento? Porque eu já vi muita gente falar assim, eu estava frequentando, mas eu não me sentia acolhido, fui para outra religião, porque lá acolhe mesmo. Aí eu fico pensando assim, eu falei, como que é isso? Porque eu acho assim, Cristo, se eu não assumo nada na casa,
e começo toda hora a dar ideia do que você tem que fazer, não é melhor eu falar assim, Cristo, tem algum espaço na casa para eu trabalhar? Eu quero colaborar. Aí sim, eu estou no espaço na casa, eu começo. Porque é muito fácil falar quando não está fazendo. Ah, se eu fosse o prefeito, se eu fosse o governador, se eu fosse o deputado, se eu fosse o pai, se eu fosse mãe, se eu fosse mãe daquela menina, ela ia ver comigo. Aí, quando a gente tem filho, eu falava muito isso com meus sobrinhos. Eu sabia ensinar meus irmãos a educar os sobrinhos, até eu ter minhas 2 filhas. E me perco até hoje, porque tem hora que, assim, às vezes eu brinco falando com minha esposa, tem hora que a gente não sabe se mata ou se cuida. Mas lógico que não é um matar de matar, sabe? É que tem hora que tira tanta gente do sério que eu falo, meu Deus. Aí dá aquela sensação assim. Aí quando a gente pensa, que vontade de não ter, dá um remorso, que eu não consigo viver sem elas. E quando ela adoece, eu já fico assim, Deus, eu sei que o Senhor leva quando quer, mas se o Senhor levar agora, o Senhor vai ver. Não faço mais palestra, não dou passe mais na casa de espírito, e largo a reunião mediúnica. E nunca mais aceito o convite da Cristo. Aí Deus fala assim, ele é do tipo que faz mesmo, porque ele é teimoso, ele é enferrujado, deixa ele trabalhar e não tira elas de mim. Mas estou falando assim de forma brincando, gente, mas é porque é um sentimento que paira. É um sentimento que ainda está aqui. Só que o conhecimento vai dizendo, vai moldando. Cláudio, para, não seja tão enferrujado. Não dê asas a esse sentimento, para não ficar tratando o obsessor como se ele fosse culpado de tudo. E olha outra coisa que a gente aprende na doutrina. Quando a gente começa a falar para o outro, olha, eu estou muito obsidiado, eu estou dizendo para o outro assim, eu estou cheio de brechas. Eu estou fazendo um monte de coisa escondida que esses espíritos, porque os espíritos só se aproximam de nós por sintonia. Então, quando eu falo para o outro que eu estou obsidiado, estou dizendo para o outro, eu estou fazendo um monte de coisa que não deve. Está vendo como o conhecimento clareia a gente? E se não fiz nessa, fiz na outra. Porque nenhuma obsessão é à toa. Nenhuma influência é à toa. Né? Então, é preciso que a gente reestude essas nossas possibilidades. Né? Nem ficar se culpando e nem culpar também demais os nossos irmãos, né? Que a gente chama, que ultimamente a gente nem está usando muito essa palavra obsessor. Né? É uma palavra que está caindo até em desuso. Quando eu entrei na doutrina, se usava isso como se fosse a coisa mais natural. Como usava também, naquela época que eu entrei, era escrito assim, sopa dos pobres. Ah, aqui é a sopa dos pobres, apresentava, todo mundo que ia visitar a casa, aqui é a sopa dos pobres. Até que a gente cresce, amadurece, a gente começa a perceber que esse tema não era o melhor. E a gente transforma a sopa dos pobres em almoço fraterno. Não é muito mais gostoso? Já pensou, se eu fosse, onde eu chegasse, aqueles que são mais evoluídos que eu, falam assim, agora nós vamos receber o nosso irmão Zé Cláudio, tão inferior ainda, né? Mas vamos deixar ele falar. Gente, vocês não têm noção de quem é esse, mas deixa, né? E é assim que a gente age, às vezes, sem perceber. Né? Vamos acordando aos pouquinhos, sem se culpar, mas fazendo as mudanças necessárias com mais alegria no coração. Aí, olha que interessante esse também. Esse, eu me vi nele com minhas filhas me educando. Os humanos são os únicos seres que derrubam árvores para fazerem cartazes protestando contra o desmatamento. Quantas vezes a gente age igualzinho? Aí, não está dentro do tema? Não julgueis. A gente apedreja, a gente acusa, a gente fala do outro, mas todo cheio de, igual peneira, todo cheio de furo, gente. Né? Então, a gente precisa rever, às vezes a gente está lá, cheio de cartazes, né? Aí depois de cartazes vai para o lixo, não é reciclado da forma correta, usa a tinta que agride a natureza, mas lá gritando que quer, né, quer igualdade, quer não sei o quê, quer respeito, e o tempo inteiro, se for olhar, está desrespeitando a natureza e uma série de outras coisas. Né? Então, é muito importante ter essa atenção. Né? Aí eu trouxe aí do Francisco de Assis, um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Uma vez eu tive um sentimento que eu não sei se eu fui inspirado, porque eu sempre comento, né? Apesar de eu ser médio, trabalhar como médio,
Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, como muita gente tem, de ter audiência, ter evidência, de ter aquela percepção. Eu já falei aqui algumas vezes, quando minhas filhas assistem algumas palestras minhas, minha esposa, elas comentam assim, não em todas, mas em algumas, teve um momento que eu percebi que a forma de falar, as palavras utilizadas não é do seu costume. Ali a gente percebeu até o tom de voz mudado, não na palestra toda, e eu não percebi nada, né? Então, é por isso que às vezes a gente usa, eu sou igual uma porta, não sinto, não vejo. E aí, aí me veio um pensamento assim, o sorriso abre portas que a tristeza houvera fechado. E eu achei tão interessante que eu joguei isso no Facebook, no Instagram, e adorei compartilhar. Vira e mexe eu falo com as pessoas do meu trabalho, lá em casa mesmo, repito isso para mim toda hora, porque eu falei, gente, é verdade, o sorriso, não o sorriso de gargalhada a esmo, né? Mas aquele sorriso de quem está se esforçando, procurando, mesmo com lágrimas caindo, mas a gente fala assim, não, Deus está comigo, eu vou vencer, isso vai mudar. Eu estou igual frangalho, mas eu vou superar isso, isso vai ter um fim. Isso tudo, gente, vai abrindo portas que a gente nem imagina. Então, essa frase, para mim, ficou marcada, assim, o sorriso abre portas que a tristeza houvera fechado, né? Então, somos nós que vamos, não busqueis o céu que é colar, porque ele está dentro de vós. A gente entendendo isso, a gente muda, quando possível, muitas coisas. Então, aí, um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Esse raio do sentido de alegria, de fé, de esperança dentro de nós, né? Lógico que a gente não é tão simples assim, né? A gente vai ter que trabalhar muitas vezes a autoestima, buscar terapia, porque tomar remédio, temos preconceito com remédio. E olha que interessante, Chico, com toda oportunidade, que toda vivência moral dele, Chico tomava remédio. E tomava alopatia, não é só homeopatia, não. Aí fica aí, não, eu só tomo homeopatia, a alopatia faz mal. Aí a gente cria uns preconceitos, muitas vezes até sugerido para o espírito que não quer ver a gente saudável, porque fica incutindo na cabeça da gente aquilo que o remédio resolveria. Se de repente aqui o cérebro não está conseguindo fazer ligação, graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem, ele, né, se tornou médico, cientista, pesquisou e trouxe aquele remédio. Já pensou se a gente continuasse tratando de dentes sem anestesia? Operação, coração, antigamente dava um gole de bebida, amarrava um pano na boca, morde isso aí. E cortava, né? Que bom que não é mais assim. Então, nós temos que estar sempre pedindo a Deus sabedoria para a gente aproveitar o que tem de melhor na época atual. E se desvencilhar do que não é bom continuar carregando, né? E aí, voltando à questão da indulgência, conforme eu falei, está no Evangelho, né, capítulo 10, olha que esse trecho que interessante, né? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, José é um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863. Olha que interessante. Muitas vezes a gente tem rigor com o outro e com a gente. E o rigor causa isso. Então, uma vez, José Antônio da Cruz, que é um palestrante espírita, lá de Catanduva, ele falou numa entrevista na rádio, dizendo que onde há excesso de rigidez, provavelmente há ausência de amor. Então, se a gente está com esse rigor, o próprio Evangelho, os espíritos tiveram esse cuidado de trazer essa orientação. Ser indulgente, diminui o rigor, né? E ame mais, né? Ser indulgente é estar com o outro, né? É se colocar no lugar do outro e julgar menos. E Haroldo Dutra, que é um orador espírita também, essa frase eu tirei, realmente a dele, ele usa falando assim, nós realizamos no mundo para construir dentro. Olha que legal essa frase, não é? Então, todo esse dia a dia, toda essa vivência, todas essas reencarnações, construiu o que a gente é. Então, o que a gente é hoje é um somatório de vivências passadas. Mas o que a gente será amanhã, será o quanto a gente conseguir
fazer vivências que modifiquem o que somos para melhor e melhorando aquilo que ainda não está tão legal. E isso vai fazer com que a gente caminhe, melhore, vença, né? Porque não tem um ditado assim, mente sã, corpo são. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, a doença do corpo é a somatização de pensamentos constantes no mal, no pessimismo, no rigor, na mágoa. Quantas vezes, e a televisão está falando isso direto. Toda vez que a gente liga aqui programa saúde, não sei o quê, está dizendo, ó, o rigor, a mágoa causa câncer. Então, hoje, já é informações de outras ciências. Não é só uma questão de ter fé religiosa ou conhecimento da religião. Hoje a gente vê já a ciência trazendo essa informação. E a gente está se cuidando? A gente passa um dia todo brigando, zangando, reclamando, falando, e você viu como está? O outro hoje agiu assim, amanhã não age mais não. Isso é uma mágoa, um ferrugemzinho que a gente carrega. Por que não pensar diferente? O que será que aconteceu com essa pessoa? Que mágoa ela carrega para estar tão áspera? Eu já contei aqui, uma companheira uma vez, pisava muito, criava uma situação difícil, e de repente, numa situação delicada, num dia, eu fui almoçar e voltei assim, e falei assim, hoje ela vai ver comigo. Hoje não tem jeito, hoje eu vou mostrar a ela que não cabe o que ela está fazendo. E aí, ao retornar para o trabalho, né, isso já faz acredito, uns 5 anos, foi muito interessante que quando no caminho, eu fui revendo e aquilo foi mudando, minha postura. Quando eu cheguei lá, ela chegou, eu não tive coragem, não coragem por ter medo de falar não. Eu achei interessante não agir. Quando passou lá, chegou lá por umas 3 horas, ela pega um papel e começa a chorar. Era o exame dela, dizendo que ela estava com câncer. Aí eu fiquei pensando, se eu chego do almoço e detono, olha o que eu teria feito, gente. Porque não é que a gente não tenha que falar nada, mas é a forma como se fala. E tempo depois ela veio a óbito, que não levou muito tempo. Hoje talvez eu falaria isso pensando, meu Deus, para que eu falei tanto impropério para aquela pessoa? Porque eu agi daquela forma. Provavelmente ela já agia com agressividade porque carregava uma possibilidade de uma doença que ela tinha medo. Ou até já sabia e veio a confirmação. E tem gente, quando tem alguma coisa, ela reage mesmo. Quando ela está triste, quando ela está zangada, quando ela passa uma dificuldade, ela fica reativa. E Jesus tinha esse olhar de indulgência. Jesus poderia, diante da mulher adúltera, acusar, falar, está vendo? E vai te acontecer de novo, se você não mudar. Ele vai, né? Eu também não te condeno. Aí a gente precisa viver isso. O que a gente hoje condena? O que está acontecendo? A gente quer que todo assaltante morra? A gente quer que qualquer pessoa homoafetiva não exista? Porque bastou alguém com o poder da caneta trazer uma fala de não para essa situação, aquilo que parecia que estava organizado, voltou de novo. Todo mundo se empoderou de não aceitar, como se fosse uma doença. Já lemos sobre isso, já estudamos sobre isso. Em mudança de sexo, que a gente hoje já sabe, poderemos passar por situações parecidas? Poderemos ter filhos assim? Poderemos nascer assim? Estamos julgando o que e por quê? Que tal se condenarmos menos e orarmos mais? Já pensou todo o Brasil orando por aqueles que estão organizando a vida do Brasil? Dependendo de tanta vibração positiva, talvez a pessoa faça melhor. Mas se todos desejarem a morte dele, ele talvez não morra, mas vai ter tanta vibração negativa que tudo que resolver, o Brasil vai ficar ruim. O barco pesa, fura e afunda. E a gente junto. Né? Somos nós falando. Né? Acabe. Igual na época lá atrás, quando nas arenas a gente decidia se a pessoa vivia ou morria. Somos cúmplices dessa situação, ou dessas situações. Então, é preciso que a gente acorde imensamente. Eu estou preocupado com a hora que eu estou, mas já está na hora. Então, gente, finalizando e trazendo aí o Cristo, né, nessa última, com o nosso Boa Noite com Jesus,
lembrando que o Evangelho, ele precisa sair das prateleiras e vir para dentro de nós. E de nós começar com todo esforço que seja possível, começarmos a fazer alguma coisa. Porque fazendo alguma coisa por alguém, estamos fazendo principalmente por nós. Quando a gente entender que a casa espírita é muito mais que uma ou outra reunião que a gente possa frequentar, quando a gente entender que o brilho da reunião que a gente frequenta, a gente pode ser muito útil, a gente não vai apenas chegar, sentar e ir para casa. A gente vai estar envolvido, porque praticando, a gente vai estar desenvolvendo em nós possibilidade de muitas melhorias. É com um estudo sério dessa doutrina consoladora, e quando a gente fala de doutrina espírita, a gente não está falando de algo separado, a gente está falando da doutrina cristã, que é trazer Jesus de novo, não mais com parábolas, mas agora esclarecidos de onde viemos para onde vamos, a nossa responsabilidade aqui na Terra, e do quanto a gente é centelha divina, filhos de Deus, e com toda a possibilidade de um caminho cada vez melhor. Lembrando que também resignação e paciência são excelentes remédios, porque há momentos que não passam com passe. Há momentos que a gente passa por aquela situação e a paciência será o grande remédio daquela situação. Imagina uma pessoa que já nasce cega e vai viver aí 60 anos. Imagina a impaciência da aceitação nesse sentido. A resignação, a paciência, o desenvolvimento de outros potenciais é que vai dar ela. Se a gente tem dificuldade em outras áreas, que não seja dessa, em que a gente está resignado? Com paciência e com amor e com perdão. Então, que a paz do Cristo nos envolva a todos, nos fortalecendo cada vez mais. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, tá bom?